Bom dia! Se você crer no que a Bíblia diz, você viverá e terá o que a Bíblia diz. Aqui quem vos fala é o pastor Márcio Braga. Estamos de volta aqui com mais um vídeo do canal CQC, Cristãos que Crescem, Cidadão que Cresce. Mais uma vez, quero louvar a Deus pela vida de todos vocês que têm participado dessa programação. Esse projeto que surgiu do coração de Deus, passou para o meu e está sendo posto para o seu coração também. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a todos os irmãos e amigos e pessoas que têm abraçado esse projeto, depois que nós lançamos essa ideia do CQC, Cristãos que Crescem, Cidadão que Cresce. Muitos irmãos mais e pessoas têm se adicionado ao nosso canal e isso para mim é uma alegria muito grande, saber que eu estou sendo útil ao reino de Deus. Sempre lembrando a você que você deve, sempre que puder, assistir os vídeos, dar lá o seu like, dar o seu comentário e compartilhar com outras pessoas. Eu quero mandar um abraço para todos os irmãos ali da cidade do Canal, em Cafarnaum, Bahia, a juventude da UMADEC. Nós estivemos lá semanas retrasadas e participamos lá do grande congresso com o tema Renúncia. A sua escolha define o seu destino. E ficamos no compromisso de fazermos um vídeo com a camisa do congresso. Nós fazemos coleção de camisas de congresso e damos graças a Deus, muitos jovens ali estão conosco. Então mando um abraço aí para o pastor Francis Ley e a sua esposa Elma, grandes pessoas no reino de Deus. Deus abençoe e queremos agradecer por muitos que estão compartilhando. Inclusive, mandar um abraço para Mainara, a Mainara que esteve ontem conosco em um grande culto, se reconciliou com Jesus e está divulgando os nossos vídeos. Deus abençoe Mainara e te faça uma filha cada vez mais fiel ao Senhor. Muito bem, estamos hoje aqui com a segunda parte do CQC, Cristãos, Cidadãos que Crescem. E na semana retrasada nós falamos sobre a lei da repetição. E eu quero até pedir perdão aos irmãos, porque na verdade esse vídeo era para ser dado a vocês quarta-feira passada, mas eu ainda estou cumprindo muitas agendas de viagem e acabei não tendo tempo. E para não fazer com a qualidade que você merece, nós estamos fazendo hoje. Mas, com fé em Deus, lançaremos mais um para compor essa série e fechar a série de 3 mensagens sobre a lei da repetição nesse primeiro bloco dos cristãos ou cidadãos que crescem. Muito bem, nós falamos acerca desta temática usando o texto de Jó 14:19, onde diz: as águas gastam as pedras, as águas gastam as pedras. Logo, usando o ditado popular que diz: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Provamos aos irmãos que a necessidade da lei da repetição, ou seja, de você fazer as coisas dentro de um círculo contínuo para que possa obter resultados positivos, provei biblicamente, provei cientificamente, provei a você na prática e nos ensinos do próprio Jesus, como o texto de Mateus 7 que diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pois hoje eu quero dar continuidade nessa segunda parte, explicando com base na prática da gota d'água o porquê da lei da repetição. Então vamos aqui. Eu quero falar 4 coisas bem básicas, mais sólidas e que dá a estrutura para o crescimento que você vai ter. Olha só, você já se perguntou por que você não tem crescido, desenvolvido, prosperado? E isso aqui que eu vou estar lhe passando é algo para você pôr em prática em todas as áreas da sua vida: sentimental, emocional, física, financeira, psicológica, estudantil, ministerial. É uma regra básica. Você só precisa por sempre esta base, e desta base você edificar o seu sonho, o seu projeto, a sua meta. Se você tiver alguma outra dúvida, no final eu vou deixar aqui meu WhatsApp pessoal.
eu estou iniciando um projeto. Nesse projeto eu quero você incluído e você com certeza vai ser muito agraciado, ok? Vamos lá. Quando o cristão cresce, ele precisa entender da lei da repetição como uma gota d'água que pinga sobre algo sólido até que faça um buraco. É o ditado popular: água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. É o texto bíblico: as águas gastam as pedras. Jó 14:19. Então eu tenho base bíblica e tenho base prática. Então vamos aqui. Quando é que um cristão ele passa a crescer? A gota de água, ou a gota d'água, não precisa ser grande, ela precisa ser constante. Perceba, a gota d'água não precisa ser grande, ela precisa ser constante. É um grande erro quando você pensa que o seu sucesso, seu crescimento, sua prosperidade, o alavancar da sua vida, ele virá de um grande projeto. Ele virá de uma grande ação. Não. Você já viu o ditado que diz: de grão em grão a galinha enche o papo? Esse talvez seja um dos grandes problemas e erros das pessoas. Eles ficam esperando a grande ideia, a grande ação, o grande sonho. Não. Você deve começar com coisas pequenas, atitudes pequenas, ações pequenas, mas que sejam constantes. A gota d'água, ela não é grande, ela é pequena, mas ela é constante. Ela é constante. Então vamos aqui. Em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 58, Paulo diz assim: no demais, irmãos meus, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho firme, que o vosso trabalho constante não será vão no Senhor. Então veja que assim como a gota d'água é firme, constante, assim tem que ser o seu trabalho, as suas ações, as suas atitudes. O seu pensamento ou as coisas que vêm à sua mente não pode ser como o sonho de uma criança, que hoje ele quer ser médico, amanhã quer ser engenheiro, depois ele quer ser jogador de futebol. Então ele é inconstante. No capítulo de Judas, ou melhor, de Tiago, melhor dizendo, Tiago vai dizer: não pense tal homem que, sendo inconstante, com vários pensamentos, receberá de Deus alguma coisa, porque ele é semelhante às ondas do mar, que vem e volta, inconstância. Então você precisa ser constante. Esse é um dos grandes dilemas das pessoas nos dias de hoje. A mente dele é inconstante, o pensamento dele é inconstante, as ações dele é inconstante. Ela é inconstante, não se define o que quer, não pensa exatamente no que quer, não luta exatamente pelo que quer, mas hoje, na lei da atração, ou melhor dizendo, na lei da repetição, com a ideia bíblica do que a água gasta, ou do que diz o ditado popular: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, você descobre aqui mais uma parte que lhe dará o crescimento e o sucesso, ok? Segunda coisa, a gota d'água não precisa ser forte, ela precisa ser certeira, ok? A gota d'água não precisa ser forte, como a pancada de uma cachoeira, como a pancada de uma enxurrada. Não, ela precisa ser certeira, certeira. Preste atenção. Eu vou usar aqui uma coisa interessante aqui. Uma bala, um tiro, não importa se ele é de 38, .40, 22, se ela acertar no lugar alvo, ela derruba uma pessoa. Por exemplo, se a pessoa recebe um tiro na perna, no braço, é uma coisa, mas se ela recebe um tiro na cabeça, no peito, uma flecha,
ela cai. Por quê? Porque foi certeiro. Você está de pé, um cisco, uma pequena pedrinha de areia vinha jogada pelo vento e acertar dentro do seu olho, na hora porque foi certeiro. Então você vai ver que a gota d'água, ela não fica caindo aqui, caindo cá, caindo aqui, caindo cá, caindo aqui, caindo cá. Não, porque a pingueira, ela é certeira. Ela é tão certeira que a gente pega um balde e bota o balde no lugar, sabendo que dali não vai sair. Quando você volta, está lá o balde cheio. Então, a segunda verdade aqui é que você tem que ser certeiro naquilo que você faz. Uma palavra dita na hora errada, você não acerta. Um pedido feito na hora errada, você não acerta. Uma colocação certa na hora errada, você não acerta. Até uma ajuda que você quer dar a alguém na hora errada, você não acerta. Então você precisa saber a hora certa, ou melhor, fazer as coisas de forma certeira. Muito mais importante do que a velocidade que você vai é você estar certo na direção que você vai. Porque quem sabe para onde quer ir não se perde no caminho em que está indo. Eu vou repetir. Quem sabe o caminho que deve ir não erra no caminho que está indo, porque é certeiro, ok? Então vamos aqui. Em Filipenses capítulo 3, versículo 13 a 14, Paulo diz: não olhando para as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Olha aí. Olha aí. Paulo está dizendo que eu tenho um alvo. Eu não estou na fé por estar. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta. Você precisa ser certeiro. Pense antes de falar. Fale depois que pensar. Peça depois de saber o que quer. Peça depois de ter convicção do que quer. Quando Bartimeu foi até Jesus, ele foi sem capa, sem cunha. Mas quando Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ele já sabia certamente o que queria. Eu quero ver. Ele poderia ter pedido uma cunha. Ele poderia ter pedido uma capa nova, porque ele jogou fora dele. Então tem pessoas que você percebe que ele não sabe exatamente o que quer. Ele não é certo do que quer. Faz coisas que você diz: meu Deus, essa pessoa não é certa do juízo. Então a gota d'água tem que ser que nem a sua atitude. Não pode ser dispersa. Ela tem que ser certeira como um arco no alvo com a flecha. Ok? Terceira e penúltima verdade para a lei da repetição, para o seu crescimento. A gota d'água não precisa mudar o seu estado líquido para sólido. Ela precisa provar a sua diferença no seu diferente. Tem pessoas que pensam que para poder alcançar o sucesso, ela tem que ser o que elas não são. Elas têm que aparentar o que elas não são. Elas têm que mostrar o que elas não têm. Veja, a água mole, ela bate em pedra dura. Então é o líquido contra o sólido. É o líquido contra o sólido. Só que ela não muda de líquido para sólido para poder furar o sólido. Ela só precisa mostrar que no diferencial dela, ela faz de forma diferente. Ok? Tem gente que quer um resultado diferente, fazendo as coisas sempre de uma forma que não dá resultado. Não, você tem que mostrar diferença naquilo que você faz, pela diferença que você tem. Muitas pessoas já me conhecem como pregador, como pastor, e eu agora também estou dando palestras de motivação. E alguém disse assim: pastor, eu não sabia que o senhor também dava palestra, que o senhor também dava seminários.
Então eu estava mostrando para essas pessoas, eu estou provando para essas pessoas que eu tenho meu diferencial, ok? É muito complicado alguém tentar me imitar na forma, na maneira que eu expresso em uma pregação, em uma palestra, porque é algo meu, é algo que eu tenho de diferencial. É que nem aquele jogador Robinho quando fazia as pedaladas, não é? É que nem o Neymar quando infelizmente fica nas suas caídas e levantadas, né? Eu tenho o diferencial dele. Mas deixa quieto, aqui não é para falar de futebol não. Então nós precisamos entender que você tem que ser o que você é, fazendo no diferencial que você tem. Você precisa ser o que você é, fazendo no diferencial o que você tem. Por quê? Porque a água, o líquido, não se torna sólido para conseguir o seu objetivo. Não. Essa palavra, ela encaixa muito bem em Neemias capítulo 6, quando Sabalate, Tobias e Gesem queriam que Neemias deixasse de fazer o que ele estava fazendo constante, deixasse de fazer o que ele estava fazendo de forma certeira. E eles disseram assim: vem congregar conosco. E Neemias, constante, e Neemias, certeiro, disse: olhe, não posso descer, porque estou fazendo uma grande obra. Detalhe, ele era copeiro do rei, mas em Jerusalém agiu no diferencial de um grande governador. Você tem essa capacidade. Pare para pensar e mostre isso. E em último lugar, a gota d'água, dentro da lei da repetição, como o texto de Jó 14, verso 19, é a necessidade que você precisa entender. A gota de água ou d'água não precisa mudar para poder ser vista por todos. A gota d'água precisa tão somente envolver a todos. A gota d'água não precisa mudar para ser vista por todos. A gota d'água precisa ser envolvente em todos. Quando a água bate no sólido, ela bate, depois que bate, ela espalha. Ela bate e espalha. Ela bate e espalha. Se essa água for constante, ela molha toda a superfície do sólido, envolvendo este sólido com a sua influência de água. Quem quer ter sucesso, quem quer ter crescimento, não pode se isolar, tem que se envolver. Quem quer crescer não pode se esquivar, tem que se envolver. Quem quer crescer tem que dar a mão a alguém, tem que apoiar alguém, tem que receber a ajuda de alguém. Todos os grandes homens da história, eles tiveram pessoas amigas e próximas que lhe ajudaram nesse processo. Por exemplo, Daniel tinha o apoio de Sadraque, Mesaque e Abednego. Jesus teve o apoio dos 12 apóstolos. Elias estava com Eliseu e assim sucessivamente. Você não pode se isolar. Eu sei que às vezes você passa problemas, decepções, lutas, dificuldades com pessoas. Mas isso, infelizmente, é a parte que faz você entender com quem deve e com quem não deve se envolver. Não se envolva com pessoas que são sanguessugas. Não se envolva com pessoas que são, infelizmente, parasitas, só querem tirar de você. Se envolva com quem tem o que lhe dar, o que tem lhe influenciar. Olha só, se você segue pessoas fracassadas, você vai chegar no fracasso delas. Se você se envolve com pessoas amargas, você vai sentir o amargo delas. Se você segue pessoas destrutivas, você vai se tornar destrutivo. Por que Abel morreu? Porque Abel se envolveu com alguém que tinha um sentimento de inveja e de assassino. Ah, mas era o seu irmão. Sim, detecte, perceba quem, mesmo sendo irmão, parente, amigo, colega, que tem esses sentimentos, essas negatividades, e se afaste. Ame, mantenha comunhão, mas não se envolva. Por quê? Porque o seu envolvimento pode comprometer o seu crescimento. Guarde essa frase. Com quem você se envolve pode comprometer ou pode favorecer o seu crescimento.
Bote essa frase no Face. Com quem você se envolve pode comprometer ou pode destruir o seu crescimento, ok? Então, quando você entende isso, quando você pratica isso, você vai ter sucesso, porque Deus quer o seu crescimento. Muito bem, meus irmãos, eu quero louvar a Deus por essa segunda parte, desta palavra nesse vídeo, nesse novo projeto, nessa nova configuração aqui no canal do Pastor Márcio Braga, Cristãos que Crescem. Eu quero agradecer porque recebi muitos likes e muitos comentários no nosso último vídeo sobre esta palavra. Espero que você tenha gostado dessa segunda parte e, com fé em Deus, quarta-feira eu ponho a última parte, a terceira e última parte, dando desconto de que este vídeo chegou atrasado até você, tá bom? Não esqueça de dar lá o seu like dessa nova mensagem, de compartilhar, de apertar as notificações para poder estar sempre recebendo os nossos vídeos. Fica com Deus, fica na paz e não se esqueça, se você crer no que a Bíblia diz, você viverá e terá o que a Bíblia diz. Forte abraço, fica aqui o abraço do pastor Márcio Braga.